Fala pessoal, estamos aqui para um vídeo especial hoje, né, para a gente falar um pouco, né, do que está acontecendo no nosso país, a gente que ama o futebol. Trouxe aqui grandes amigos, né, que eu conheci no Esporte Interativo, no programa Fanáticos, o Caruso, torcedor do Flamengo, o Barbaço do Bahia e o Getúlio do Atlético. E o Getúlio é médico, né, então ele vai dar um panorama melhor aí, mais técnico para a gente sobre essa questão do futebol. Começar já para o Getúlio, né? Porque antes da gente começar a gravação ele já estava empolgado aqui, falando sobre o tema. Getúlio, a gente está vendo um cenário de sem futebol, né? Estamos aí indo para 2 meses sem futebol. Algumas federações estão ensaiando voltar com os campeonatos estaduais. É momento para pensar em futebol agora. Aqui em São Paulo, né? Como eu estava falando, a federação sugeriu jogadores com manga comprida, luvas, máscara para quem está fora do gramado e testagem periodicamente nos jogadores. Isso e obviamente, né, jogos sem torcida e comemorações sem abraços, enfim. Isso de fato pode ajudar alguma coisa ou não? A primeira coisa assim, é a falta de timing com o que está acontecendo no país. A gente está num momento onde a curva está ascendendo, ou seja, os casos estão crescendo de forma exponencial, as mortes também estão crescendo de forma exponencial. Então, assim, imagina você perdendo parentes, perdendo pessoas que você conhece, pessoas queridas, e ao mesmo tempo está como se fosse uma festa de futebol. Isso não bate com o futebol. O futebol, que é um momento de alegria, um momento que você realmente vai festejar, não sequer faz sentido isso no momento que a gente está passando. O cenário, a tendência é o cenário piorar muito. A gente no Brasil não foi atingido de uma forma uniforme, em alguns lugares estão sendo mais acometidos, como São Paulo, Rio, o Amazonas, quase toda a região Nordeste já está chegando. Então, assim, o Brasil não foi atingido ainda de uma forma uniforme. O sul do Brasil ainda não foi atingido, Minas Gerais ainda não foi atingido de uma forma que vai ser atingido. Então, assim, a gente está num momento onde o cenário está piorando e a gente está pensando em voltar com o futebol. Nos outros locais onde o futebol está voltando, isso se for pensar assim, por exemplo, tem alguns lugares da Europa onde agora a curva está começando a cair, eles ainda não estão pensando no retorno do futebol, eles estão encerrando os campeonatos dele e planejando a próxima temporada. No nosso caso, a gente não está nem tendo a tendência à diminuição de casos, de óbitos, na verdade, está tendo um crescimento muito grande. Então, assim, vai ficar um cenário muito feio. Como é que você vai ficar discutindo futebol? Eu acho que não tem nenhum clima para futebol. Uhum. Se você for pensar também no momento dos clubes, por exemplo, como que um cara vai treinar e às vezes a mãe dele tá doente, às vezes o pai dele tá doente, às vezes tem médico no clube que é de um grupo de risco maior, tem o massagista, tem toda a equipe técnica que tem um risco maior para óbito ou para internação. Então, assim, eu não vejo clima para futebol. E eu sou das pessoas que mais queria ver futebol retornando, mas não dá, foge da lógica. E, na verdade, os clubes, nesse momento, até para resolver mais rápido, eles deveriam estar unidos, todos conversando, falando a mesma língua, para tentar resolver, ampliar a mensagem que a gente precisa resolver esse problema logo. E para resolver o problema logo, todo mundo, todos os estados têm que estar falando a mesma língua. O Brasil inteiro tem que estar falando a mesma língua. Eu tenho empresa, eu queria que minha empresa estivesse funcionando, mas não tem como minha empresa estar funcionando da mesma forma que ela funcionaria antes. Não tem como, é inviável. Eu tenho medo, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho pai, eu tenho mãe. Eles estão em risco nesse momento. Então, assim, eu não vejo como voltar ao futebol. Na verdade, os clubes poderiam estar, como algumas empresas também estão fazendo, tentar agilizar o bloqueio, ou seja, a gente falar, vamos 30 dias, 30, 45 dias de literalmente um bloqueio, todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo usando máscara, se puder até uma outra proteção, por exemplo, um face shield, uma outra proteção. E aí sim, quando começar a ter uma tendência, aí a gente começa a programar o retorno. Não é nem voltar ao futebol, porque nesse momento eu não consigo pensar em futebol. E os lugares onde tem uma medicina, uma saúde pública lógica, já interromperam suas atividades. É isso, assim, eu acho que a gente vai discutir ainda mais, mas
Esse é o cenário. Não tem clima para futebol, não tem E em lógica relação a para essas futebol. medidas da federação, né, que eu estava falando, você acha que isso ajuda de alguma forma ou é só querer tapar o sol com a peneira mesmo? Na verdade, é você não resolver o problema, porque o que eu disse, se tiver futebol, vai ter encontro, a pessoa vai para o barzinho, você não vai ver no estádio, vai se encontrar para ver num barzinho, vai. Ou seja, você tá, ao invés de você estar buscando resolver o problema, não, você está querendo postergar o problema. O problema ele vai ficar andando o ano inteiro porque ninguém consegue falar a mesma língua e tentar buscar resolver o problema num momento só. Não faz sentido você usar Manga roupa comprida. com mão comprida, não é isso que bloqueia. O vírus essencialmente é respiratório, ele vai até no ambiente aberto, no jogo de futebol em si, a probabilidade de um se infectar com o outro é muito baixa. Vai ser lá no vestiário que vai ser o problema de um risco, se um tiver infectado ou não tá. Mas eu não estou vendo nem o cenário do futebol em si. Assim, a probabilidade de alguém se infectar no jogo é muito baixa. Assim, é literalmente pode usar a manga curta. A testagem, se fosse fazer, não é com esses testes que estão sendo feitos com anticorpos, é um teste que chama RT-PCR, que é um teste que detecta a infecção. Então, assim, as pessoas têm que ser muito criteriosas. Se um jogador tiver com uma coriza, ele tem que ser afastado, porque já tem o risco de contaminar outras pessoas. Mas não é o risco nem tanto com os jogadores. A probabilidade de um jogador ter uma complicação realmente é baixa. Mas o problema é o membro da comissão técnica, é ele se infectar de outro jogador e levar para casa, e levar para o filho dele, e levar para outra pessoa. Então, isso que não faz sentido nesse momento. Não é clima de futebol, não tem. A medida em si não faz o menor sentido, porque não é essa medida que vai impedir a transmissão. O problema é o contexto inteiro de futebol. O jogador ele vai se infectar por outras coisas, não é isso. É exatamente para falar a mensagem, olha, a gente precisa parar, a gente precisa resolver o problema. Não adianta a gente ficar achando que a epidemia vai resolver sozinha. Ela não se resolve sozinha. Não é dessa forma que resolve a epidemia. A epidemia, a gente precisa de uma ação. O distanciamento, ele desacelera a curva. A gente vai dobrar de uma forma mais lenta, mas ela não bloqueia a transmissão. Para bloquear a transmissão, todo mundo tem que estar usando máscara, todo mundo. Não é, não vou usar porque o outro já está usando. Não, se puder, usa você, o outro, e se puder ainda coloca outra proteção. Porque a gente precisa impedir que haja transmissão. Enquanto tiver um infectado, ele transmite para 2, 3 e começa o ciclo todo de novo. Então, os clubes deveriam estar se reunindo, vamos ajudar a ampliar a resposta, vamos ajudar a resolver esse problema, já que o governo nacional não está ajudando, já que os governos locais não estão ajudando, vamos falar uma língua só, vamos assumir esse problema como problema de saúde pública e ajudar a resolver o problema. Quando os clubes trabalharem de uma forma unida, o problema resolve mais rápido. O clube atinge mais a população, às vezes mais humilde, que a informação correta às vezes não chega. Então, às vezes o clube pode ser essa ferramenta de chegar lá no torcedor, na pessoa que às vezes está achando que não é um problema muito sério. É um problema sério, é um problema que vai atingir todo mundo e vai atingir principalmente aquele mais pobre, que não tem acesso a um serviço de saúde adequado. Então, o clube ele tem que estar trabalhando junto para ampliar essa resposta e a gente resolver o problema. Voltar ao futebol, a gente não está resolvendo o problema. A gente está dizendo, o problema não existe, que se dane quem estiver morrendo, vamos voltar a jogar futebol, porque a gente precisa voltar a jogar futebol. Não, ninguém precisa voltar a jogar futebol. Eu sei que vai ter prejuízo financeiro, vai. Então a gente vai ter que talvez sentar, como que a gente vai resolver o problema financeiro? Como? Será que o jogador ele consegue segurar 3, 4 meses e às vezes até ajudar um clube menor? Ou não, diminuir taxas, sei lá. A parte, essa que tem que ser o debate. Como que a gente vai diminuir o impacto financeiro nesses 3, 4, sei lá quantos meses que vão ser. Eu falo, não tem nenhum cenário de melhora nos 3 próximos meses. Nenhum. E nos 2 próximos meses a tendência é piorar. Barbaço e Caruso, né? Vocês, né, o Barbaço do Bahia, o Caruso do Flamengo, são 2 times que, isso que o Getúlio falou, né? Parece que um tá indo em caminho diferente dos outros, né? Barbaço, explica como que o Bahia tá lidando, né, com toda essa situação. É a favor do retorno do futebol ou não? Existe algum posicionamento da equipe? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero reiterar o que foi falado pelo Dr. Getúlio aí, né, que eu acho que para que a gente possa combater o mais rápido possível e voltar com o futebol o mais rápido possível, tem que ter essa união, né, essa propagação de um discurso só,
para que esse vírus seja combatido, né, e as medidas básicas sejam tomadas para que a gente possa ter o futebol o mais rápido possível. Essas medidas, inclusive, aí da Federação Paulista, acho que são próximas até da Bundesliga, que está voltando, mas o ponto central nem é lá no campo, né? Como o doutor falou, é em vestiário, em locais mais fechados e principalmente o contexto do futebol, né? Porque há uma mobilização, é inevitável. Então, eu acho que é importante todos terem ciência disso. Os times do interior aqui, do Campeonato Estadual, especificamente do Baiano, querem o retorno pelo fato de eles terem só aquele período ali para poder disputar o estadual e ao longo do ano terem mais dificuldade para rentabilizar e tal. Então, eles estão procurando algum tipo de alternativa para voltar a ganhar grana mesmo e se sustentar. Mas o Bahia, como talvez uma liderança no estado e até no Nordeste, tem se mostrado o contrário a isso, para mim, de maneira acertada. E, inclusive, uma crítica para o clube. Eu acho que o clube tem que ser mais enfático nesse discurso, pelo posicionamento que ele tem hoje na mídia, em prol de ações sociais, afirmativas, de um clube que não tem medo de se posicionar e botar aí a cara a tapa em certas situações. Eu acho que tem que ser mais enfático e aparecer como uma liderança no Nordeste mesmo para aumentar esse discurso de isolamento, de não voltar com o futebol por enquanto, para que se evite a propagação. O Bahia tomou algumas medidas, o salário dos atletas da comissão e dos funcionários reduziu aí 25%, pelo menos de maneira inicial. O presidente Guilherme Belitani abdicou do seu salário ao longo desse período aí do Covid, da propagação do vírus. E os atletas têm treinado de casa, uma parte da semana, e na outra parte em grupos separados, porque aqui em Salvador, na verdade Salvador e região metropolitana, porque o CT fica na região metropolitana, existem dois locais assim, que é a paralela, que divide o centro dessa região metropolitana, e existe o litoral, que é já mais próximo da região metropolitana. E aí alguns atletas moram em uma parte e outros atletas em outra parte. E eles se juntam, grupos diferentes, para poder treinar, manter a forma, que é a maneira, a alternativa que eles encontraram aí para seguir mantendo o nível. Porque a gente sabe que em esportes de alto rendimento como o futebol, o nível físico tem que ser mantido, por mais que o ritmo de jogo inevitavelmente acabe caindo. Então, assim, eu concordo em gênero, número e grau com o que o doutor falou, e eu acho que é até mais inteligente que a gente tome essas medidas mais preventivas, de forma brusca e enfática mesmo, para que o futebol volte o mais rápido possível. Falta essa compreensão e falta acessar essas pessoas que têm mais dificuldade de ter essa informação. Então, acho que o papel dos clubes nesse processo é fundamental. Caruso, o Flamengo tem, alguns jogadores, acho que 3, se não estiver enganada, que testaram positivo. Tem a mãe também de um jogador que infelizmente acabou falecendo. Você acha que também isso, uma certa pressão da torcida e de outros torcedores também, não seria o ideal? O Flamengo, que é um time de massa, está sendo contra a volta do futebol, do estadual, enfim, já que o Flamengo financeiramente, acho que dos clubes que a gente representa, é o que melhor está financeiramente, e não precisa essa volta imediata, Nájila, na verdade, o posicionamento do Flamengo foi uma coisa que me decepcionou bastante, principalmente pelo que o Flamengo representa no cenário nacional, de ter a maior torcida do país e de tudo que o Flamengo conquistou no ano passado, por estar em evidência e por, nesse momento, a gente está falando de uma pandemia. A última vez que isso aconteceu no planeta tem mais de 100 anos. Então, assim, é um momento muito fora da curva e que ele precisa de vozes, tanto de influenciadores, de personalidades, como de instituições que falam para muitas pessoas, E os clubes de futebol, eles têm uma importância muito grande nisso, o Flamengo principalmente. E a postura do Flamengo foi uma coisa que me decepcionou muito, tá? No dia 7 de maio, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro soltou uma nota de esclarecimento em prol do retorno do futebol. Tá? E aí ela fala aqui sobre motivos de clubes signatários desejarem retornar às atividades, porque isso afeta financeiramente famílias e, enfim, tem toda uma questão aqui sobre os clubes pequenos, que precisam desse período do estadual, é o momento que eles mais conseguem rentabilizar, enfim. E o Flamengo assinou essa nota, que, acima de tudo, para mim, a gente pode entrar em qualquer debate aqui, mas, acima de qualquer coisa, essa nota, para mim, ela é um desrespeito, ela é uma afronta, ela é um absurdo. No momento que a gente tem 10 mil pessoas mortas no país, você
emitiu uma nota. No dia 7 de maio, se eu não me engano, a gente estava com 8 mil e pouquinho, muito próximo dos 10 mil mortos, né? No dia 7 de maio, exatamente, que foi na quinta-feira. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Na quinta-feira, a gente está hoje, né, no domingo, gravando isso aqui. Então, na quinta-feira, a gente estava muito próximo dos 10 mil. E aí, como é que uma federação de futebol tem a cara de pau de lançar uma nota em prol do retorno do futebol? Isso para mim é assim, é um escárnio, é um absurdo. Isso não tem cabimento, gente. Isso não tem cabimento. Quais clubes que não assinaram essa nota? Botafogo. Então, os únicos 2 clubes que não assinaram foram o Botafogo e o Fluminense, assim, de forma muito coerente, né? Eles, inclusive... Não mais, né, que o Flamengo. Não entendi. Financeiramente, são clubes que precisam bem mais do que o Flamengo, né? Exatamente. São clubes que dependem muito mais desse retorno e, mesmo assim, eles não assinaram essa nota. E eu acho que assim, isso vai ficar para a história, né? Daqui a pouco a gente não sabe quantos casos, isso fatalmente vai ser um capítulo muito triste na história do país. E esses clubes que assinaram essa nota ridícula da Ferj vão ficar marcados pro resto da história. E o Flamengo, infelizmente, está incluso nisso, né? Eu acho que o Flamengo tem adotado medidas muito interessantes também nesse momento, que foi, né, a questão da testagem. Eu acho que foi um dos pioneiros, né? Isso tem que ser destacado também. Acho que nenhum outro clube ainda fez uma testagem em massa como o Flamengo. Mas acho que o Flamengo testou mais de 200 pessoas. O Flamengo não testou só as pessoas ali do departamento de futebol, mas testou familiares e pessoas próximas, enfim. Então, isso também é muito positivo. Mas eu acho que a mensagem, né, que o Flamengo passa é uma mensagem muito negativa, é uma mensagem que me decepciona, né? Inclusive, o responsável pelas relações exteriores do Flamengo, né, as relações externas, que é o BAP, né, o presidente da Sky, é uma postura muito ridícula, né? Uma postura que visa, nesse momento, questões econômicas acima de questões humanas, né? A gente tem que ressaltar aqui que se não tiver vida, gente, se não tiver vida, não tem questão econômica para a gente debater, entendeu? Então, nesse momento de uma pandemia, repetindo, a última vez que a gente passou por isso tem mais de 100 anos, se não tiver vida, não tem economia, não tem comércio, não tem empresa, não tem cota de televisão, não tem nada. Então, a gente precisa emergencialmente cuidar de vidas. E a gente não chegou nem ao pico ainda da curva, né? Como o próprio doutor Getúlio disse, a tendência é que nos próximos 2 meses essa questão piore. Eu li uma notícia agora que me deixou até bem assustado, é que nas 2 próximas semanas esse número de mortos possa dobrar. Então, assim, como é que uma federação de futebol tem a cara de pau de lançar uma nota falando sobre retornar futebol, gente, retornar atividade, como é que é isso? E o Flamengo assinar isso, sabe? Então, assim, para mim é muito absurdo, é muito decepcionante essa postura do Flamengo diante disso, e ainda mais, né, como você bem falou, com 3 jogadores aí confirmados com a Covid, né? Então, eu acho que o Flamengo tinha que ser o primeiro clube, principalmente por ter esses 3 nomes confirmados. Esses 3 nomes, Nájila, é importante a gente ressaltar que a gente não sabe quem são, o clube não divulgou, mas a gente sabe que são 3 atletas do elenco profissional. Então, acho que o Flamengo ele tinha que ser o primeiro clube a não defender o retorno do futebol. E aí ele vai lá e assina uma nota que é absurda. Então, eu estou muito decepcionado, Nájila, com a posição do Flamengo diante dessa situação. Bom, acho que a gente deu um panorama legal aqui, né, do que... Legal não, né, modo de dizer, mas bem bacana, né, vocês falando, né, o que os clubes estão fazendo. O Dr. Getúlio foi perfeito na análise dele, né, legal a gente trazer isso. Agradeço a participação de vocês, acho que engrandece, né, eu também sou contra essa volta para o futebol, né, acho que dá a sensação de, se o futebol voltou, então a vida pode ser normal. Pode falar. Eu queria fazer um comentário, assim... Eu não acho também que a gente tem que... a gente falando o que o Caruso colocou, da questão humana. É importante tudo, mas é importante a parte econômica também. Só que pensando também na parte econômica, a gente tem que resolver o problema. Ou seja, se a gente quer voltar com o futebol, a gente primeiro tem que resolver o problema. A gente vai resolver a parte humana e econômica da mesma forma. Não tem uma posição diferente. Não tem uma posição, a gente vai salvar... Não vai salvar. Aliás, o problema vai ficar por mais tempo. Enquanto o pico for mais alto, mais tempo ele vai demorar para cair. Quanto mais rápido a gente resolver isso, dá uma olhada. Assim, quem tiver curiosidade, dá uma olhada como está em Taiwan, na Coreia, que já voltaram ao futebol sem torcida. Mas
No dele, as medidas foram tomadas logo no início, testando a população, não é testar jogador, não é política de clube, não existe política de clube, meu clube vai testar todo mundo. Não, o jogador vai ter contato com outras pessoas, mesmo que eu teste agora, daqui a pouco ele pode se infectar de novo. E na verdade, a mensagem é, não, parece que o problema não existe, o problema está aí e vai piorar. Essa questão da dobra que você está falando, a gente está dobrando a cada 10 dias, não é 2 semanas, não, é 10 dias. É até menos que isso. Então, assim, até o fim de maio, a gente vai bater 32 mil mortos. E isso não é eu achar ou futurologia, não. Isso é dado. É muito provável que no final de maio, início de junho, a gente está com 32 mil óbitos no Brasil inteiro. Isso aí é mais de 32 vezes que morre de dengue no ano. Então, isso em 3 meses de doença. A gente não tem nenhuma tendência de curva. A gente pode, esse momento, os clubes deveriam estar reunidos para resolver problema, para planejar. Planejar, aliás, quase nunca eles têm tempo para planejar. Talvez seja o grande momento do futebol brasileiro de planejar alguma coisa para um longo prazo, ou seja, como que a gente vai recuperar, como que a gente vai tornar o futebol, às vezes, economicamente mais viável, sem esse negócio de, por exemplo, parou o futebol, o Flamengo, que tem uma folha salarial absurda, como é que a gente vai manter isso aí, uma folha fora do padrão quando tem uma pausa gigantesca? Isso tem que ser questionado também. Será que todo mundo não tem que ter, às vezes, uma folha mais próxima, alguma coisa, mais um fair play financeiro? Não sei, para que o futebol ele seja uma coisa que cresça, mas cresça numa ordem, não de um jeito que tenha um clube que tenha muita renda e outro com pouca renda. O futebol ele tem que ser viável a todo momento. Se você for pensar em campeonatos que funcionam o tempo inteiro, por exemplo, eu sei que algumas pessoas não gostam desse modelo de NBA, futebol americano, beisebol, mas os clubes às vezes disputam um período muito curto de campeonato e sobrevivem um ano inteiro. Mas por quê? Porque formam um produto que é viável, não independente do jogo, ele é viável o tempo inteiro, ou seja, eu estou vendendo produto, tendo jogo, não tendo, eu estou vendendo minha imagem o tempo inteiro. Então, assim, é um clube que não precisa, eventualmente, óbvio que vai ter queda de renda, vai, mas a gente consegue se viabilizar independente da renda do futebol, independente da renda da televisão. A gente consegue porque nosso clube ele é organizado, meu clube atinge o torcedor, meu clube trata bem o torcedor, então ele é viável o ano inteiro, ele não é viável só durante um campeonato. Então, talvez seja a hora da gente repensar um pouco o modelo do futebol para que ele seja realmente organizado. Eu falo que as crises elas dão uma oportunidade da gente crescer. A gente está numa crise absurda, como o Caruso disse, que acontece a cada 100 anos. A gente está nesse momento. A gente vai ter que repensar o futebol para o longo prazo. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa que seja importante ressaltar dos clubes que a gente torce? Ou, enfim, deixa aberto para vocês aí. Não, eu acho que assim, pode Barbaço. Não, eu ia falar que já está o suficiente da parte daqui, pode complementar. Não, eu acho que foi até bem legal, Nájila, inclusive, se trazer, né, esses personagens, o Dr. Getúlio como médico e o Barbaço como torcedor do Bahia, porque eu acho que o Bahia, durante esses últimos anos, ele teve um papel muito importante no futebol brasileiro com as ações afirmativas, com o posicionamento, né? O Bahia, inclusive, estou dando uma informação aqui que muita gente talvez não saiba, mas o Bahia ele serviu como referência para um departamento de responsabilidade social do Flamengo que foi recém-criado. Né? Então, assim, eu acho que o Bahia, nesse momento... O Barbaço teve uma fala no começo aqui, né, da nossa dinâmica que eu acho que é muito interessante. Sobre o Bahia, talvez precisasse um pouco mais... um pouco mais incisivo no posicionamento dele, porque eu acho que o Bahia ele não é só uma referência no Nordeste, mas ele virou uma referência nacional com essa questão das ações afirmativas, do posicionamento. E assim, eu acho que o Bahia ele pode ter assim, uma voz, né, muito importante nesse contexto. Né? Legal. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Acho que é importante a gente estar levando essa mensagem, né, para a gente se cuidar e pensar em futebol quando essa situação estiver o mais próximo da normalidade, né? A gente espera que logo, mas infelizmente o cenário não é esse. Então, vamos ficar em casa quem puder, né? Obviamente, e quando a gente precisar sair, usar máscara, todas as proteções, para que a gente se livre disso logo, o quanto antes. Muito obrigada pela presença de vocês, participação de vocês, enriqueceram bastante aqui o debate.
Valeu. Boa noite. Show de bola. Obrigado.